Bom dia, cá estamos nós para mais um momentinho de estudo, reflexão. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos intua, que tenhamos alguns minutos de reflexão. Que nesses minutos nós possamos nos desligar do cotidiano para ter pensamentos mais dignos, mais elaborados, para a gente nos distanciar das mazelas, das dificuldades que estamos enfrentando. Jesus, nosso mestre maior, mentores dessa casa, mentores deste centro que nos acolhe, nós pedimos a partir desse momento muita proteção. Bom dia, Cíntia, bom dia. Pedimos muita proteção para que não sejam os nossos pensamentos a base do estudo, e sim a lição que nos é passada através do Francisco Xavier e Valdo Vieira, né? Vinda de Emmanuel e André Luiz, e de Kardec, evidentemente. Então, bom dia a todos. E que seja produtivo esses momentos. A lição número 5 de hoje faz uma conexão entre o capítulo 17 do Evangelho. Esse gatinho tá demais hoje. Hoje ela tá impossível. Faz uma conexão entre o capítulo 17 e a questão 169 do Livro dos Espíritos. Qual que é a proposta do estudo hoje? Qual que é a proposta? É a proposta do Emmanuel e do André Luiz. É tratar do clima grupal que nós vivemos, dos companheiros do dia a dia, de conduta fraternal, de definição de deveres e vivência cotidiana com uma atitude elevada. Veja, são 6 itens em 2 lições muito pequenas, que com a mensagem de qual é a nossa melhor atitude diante do nosso cotidiano. É muito engraçado, porque uma coisa precisa ficar muito clara. É muito fácil ser espírita dentro do centro espírita, né? É muito fácil ser espírita numa roda de amigas e amigos e parentes espíritas, né? Difícil é ser espírita no seu meio de trabalho, onde você convive com pessoas que não professam a mesma crença que você, pessoas que não pensam como você e pessoas que não estão dispostas a facilitar a tua existência, né? Então, essa é a proposta de hoje. E aí, para estudar esses temas, o que ele fez? Ele fez um link lá com a questão 169 do Livro dos Espíritos, que é o quê? O número. Qual que é a pergunta do livro? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Ou seja,
ele fala sobre a nossa vivência e fala sobre números de encarnações necessárias. Todo mundo tem que reencarnar o mesmo número de vezes? Isso é uma pergunta para lá de comum, não é? Será que eu preciso reencarnar? E eu vou reencarnar o mesmo número de vezes que o Chico reencarnou? Ou será que, nossa gente, eu tenho tanta dificuldade, acho que eu vou reencarnar umas 1000 a mais do que ele? Não é? Então, é uma dúvida muito singular, né? Olha só, então, fala de cotidiano e fala de número de encarnações necessárias. E no capítulo 17, ele trata do quê? No item 2, sede perfeitos. O capítulo 17, o título é Sede perfeitos. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomado ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigiam não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem por atingi-lo. Então, veja só, nós, para estudar atitudes elevadas diante de um grupo, ele propõe que você vá até o capítulo 17, que o título é Sede Perfeitos. Quer dizer, perfeito no que é possível, né? Porque perfeito é só Deus. E a gente não vai se igualar jamais a ele. E diz para você, olha, depende da sua conduta, o número de encarnações que você terá aqui. Seja aqui ou em outra orbe, né? Em outro orbe ou em outro planeta, mas tudo indica que deva ser aqui muitas vezes, né? Então vamos lá para ver. Qual foi a resposta que os espíritos deram para Kardec quando ele perguntou: eu vou reencarnar o mesmo número de... Precisa todo mundo reencarnar o mesmo número de vezes? Responderam: não. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Caminhar rápido. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Primeiro, né? Aqui o que a gente precisa analisar? Você pode se poupar se você aprende rapidamente, se você faz a lição de casa. Mesmo assim, serão muitas encarnações, porque o progresso é quase infinito. E isso fica claro para a gente quando nós temos acesso à literatura, por exemplo, vendo que espíritos como o próprio André Luiz vai reencarnar, que o Emmanuel já teria reencarnado. Quando a gente recebe tantas lições desses espíritos, imagina o grau de adiantamento deles, e eles ainda estão reencarnando. Ué, mas eles precisam? É bem possível que talvez nem precisem. É bem possível. Mas de qualquer forma, pediram isso
como missão, né? Porque a grandiosidade do espírito deles talvez já tivesse tanto trabalho desenvolvido que não precisasse mais passar pelas vicissitudes dessa vida, mas pode ser, é bem possível que tenham pedido isso como missão, né? Então, vamos ver como é que eles tratam desse tema, dessa atitude elevada diante dos seus companheiros do dia a dia. Porque certamente ele não está falando da tua convivência no centro espírita. Porque a convivência no centro espírita é muito fácil, né? É muita cordialidade, é muita amizade, é muito carinho, né? Nós nos poupamos e poupamos, inclusive, desligamos aquele mecanismo, né, que nós temos da crítica, da má vontade. Por quê? Porque são companheiros muito afins, né? São pessoas que pensam muito parecido com a gente, são pessoas muito queridas, né? Então, não estamos tratando deste grupo. Nós estamos tratando do dia a dia, na nossa vida e nos nossos percalços, no nosso relacionamento de trabalho, na nossa família, no nosso grupo de amizades, né? Ali onde a gente atua. Então vamos ver quais são as orientações do Emmanuel e do André Luiz. Diz o Emmanuel que a vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Mas o que vem a ser essa atitude mais elevada? O que vem a ser isso? Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral. Conquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Quer dizer, depende onde eu estiver e fazendo o que e com quem. Aí isso pode tomar nomes e definições. E aí ele começa a dar exemplos. E ele dá muitos exemplos que eu vou citar porque eu entendo ser mais importante parar sobre eles. Então, quando vejamos alguns dos nomes que o definem nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Na conduta, a sinceridade. No sentimento, a limpeza. Eu fiquei pensando bastante. Limpeza no sentimento? Pense bem o que significa isso. Limpeza nos sentimentos. No repouso, dignidade. Dignidade no repouso? Porque tem gente que acha que a vida é uma férias, né? Tem gente que vive de férias. Tem gente que optou para viver de férias, né? Tem pessoas que preferem passar o dia descansando, que não são capazes de uma leitura edificante, que não são capazes de uma conversa edificante, de um trabalho na caridade, de um trabalho manual que possa ser útil para alguém, né? Então, até quando repousamos, precisamos ter dignidade. Ou seja, repousar só o necessário para descansar o seu corpo. Porque o seu corpo precisa de repouso, né? Na alegria, a temperança. Ou seja, até quando a gente estiver alegre, precisamos ser comedidos, né?
quando determos o poder, precisamos ter liberalidade. Isso a gente precisa dizer para algumas pessoas que têm o poder, que detêm o poder, né? O poder de direção de uma casa espírita, o poder de decisão como gerente de um supermercado, né? Como gerente de um supermercado. Naquele momento é você que detém o poder, né? O poder de dizer, inclusive para um funcionário, tratar bem todos que por ali passam, né? É ali você detém o poder. Na conversa, o proveito. No conselho, o exemplo. Ou seja, quando você se sentir em condição de dar um conselho, que o seu conselho seja primeiramente um exemplo. Porque exemplificar sem fazer aconselhar, faça o que eu falo e não o que eu falo, isso não vale, né? Sabemos que isso não vale. E aí vai por aí, na afeição, o equilíbrio, ter equilíbrio quando amamos alguém. Equilíbrio para entender que nem sempre vai nos devolver a medida do que nós damos, né? Na carência, a conformidade, na tentação, a resistência, né? E vai por aí afora. No estudo, a aplicação. Na profissão, a diligência. Na rua, a gentileza. O que é isso? Isso é a vontade de Deus, né? Descrita aqui com outros nomes, né? Com atitudes. Com atitudes. Em qualquer parte, concluiu o Emmanuel, em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos chamamos intimados pelos propósitos divinos diante da consciência. Quer dizer, esses deveres não estão à mostra para nos elogiarem, por exemplo. Não. Esses comportamentos, o cumprimento desses deveres só dizem respeito à nossa consciência. Não estão colocados em nossa vida para que a gente receba elogios ou para fazermos bonitinhos para alguém. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo a benefício dos outros. Porquanto, onde quando te esqueces de servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus que, sustentando o bem de todos, nos atende ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Como assim? Ou seja, a providência divina funciona para que aconteça o bem de todos. Só que você recebe na medida que você doa. Na medida que você oferece a cada um. Isso é a orientação do Emmanuel. Então vamos lá para a orientação de André Luiz. Aí André Luiz já vem e já chuta o pau da barraca e diz assim: olha, você não consegue ficar em muitas comunidades, você não consegue trabalhar ao mesmo tempo em muitos lugares, mas você
com os teus atos, você pode influir indiretamente no conjunto, né? Porque cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados em serviço na crosta, olha o detalhe, encarnados e desencarnados em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constituem, ou seja, nós estamos num grupo, nós nascemos num grupo de companheiros que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, juntos dos quais convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Ou seja, o grupo onde nascemos e onde vivemos foi devidamente escolhido. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Estamos no melhor lugar. Estamos no melhor lugar e com as pessoas necessárias. Aí ele diz assim, de vez em quando a gente vai achar que algumas pessoas são inadequadas para nós. Ele falou, calma, pensa bem sobre isso, porque ela também pode estar pensando que você é inadequado para ela. Né? As diretrizes divinas não nos reuniram por acaso uns com os outros. Não é acaso que encontramos algumas pessoas muito difíceis, por que não dizer muito chatas, muito difíceis, pessoas que não são bacanas com a gente, mas por que será, né? Mas por outro lado, encontramos gente muito generosa conosco. E isso eu me considero uma pessoa muito, muito, muito felizarda, né? Eu, graças a Deus, tenho pessoas muito boas, que me ajudam muito, que me ajudam com exemplo, que me ajudam de todas as formas, seja me provocando, seja me exigindo, porque a gente não entende o propósito divino, diz o André Luiz, a gente não entende por que elas são colocadas, né? Porque a gente ainda não está preparado para entender os propósitos, as propostas da justiça real, né? Mas ele diz, tem uma ferramenta que é precisa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que nos reduzam as deficiências recíprocas. Imperioso amá-los, quais se nos fossem familiares queridos. Ou seja, a conduta ideal é amar a todos como se fosse familiar querido, né? Agradecer àqueles que nos dão exemplo, recolher a inspiração dos que acertam e amparar os que transviam, escutar com atenção quem nos ensina, ouvir com paciência os que se desequilibram, e entender, olha só a lição do André Luiz, entender que sem essas pessoas do nosso convívio, seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola sem material de lição. Ou seja, não ter esses embates, não ter essas dificuldades, não passar por esses perrengues, não passar por essas dores das perdas,
né? Se a gente não passasse por tudo isso aqui, seríamos qual aluno que vai para a escola e chega lá e não tem material para estudar. Não tem livro, não tem caderno, não tem uma professora que orienta. Então, não é escola, não é? Em suma, olha só, em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como o educandário mais digno em que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum e do qual não sairemos senão para a repetição de provas, se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendam a equipes superiores. A gente pode ser recomendado para a gente se a gente tirar nota boa. Ou seja, esse julgamento feito pela nossa própria consciência é que nos capacita a sermos ou não indicado, recomendado a equipes superiores. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados, a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem, adiando o nosso acesso à verdadeira compreensão. Ou seja, né, essa vida é uma escola, o meio em que estamos é o meio necessário, é o meio onde a gente tem sim que estagiar, e as notas, o boletim de casa é que vai nos dar condição de repetirmos ou não. Aí é que entra a pergunta do Livro dos Espíritos. Qual que é o número exato de reencarnações que eu tenho que ter? Ué, depende de você, depende das tuas provas, depende das tuas notas. Então, ele diz que é para a gente não se deter na rotina improdutiva. E um dia a gente vai poder falar, no nosso tempo de estudo, eu acho que a gente poderia perder um tempinho para falar mais sobre rotina improdutiva, né? Porque rotina improdutiva nos leva a ter aquele boletim com nota baixa. Conversa desnecessária, conversa improdutiva. Sabe aquele jogar a conversa fora? O jogar conversa fora é salutar. Eu vou jogar um pouquinho de conversa fora. É bom para você se refazer, é bom para você dar risada, é bom para você espairecer, e todos nós merecemos isso. Mas que isso não seja uma rotina, né, de conversa fora, de conversas que não sejam edificantes, né? Lógico que quem é que não gosta de conversar, de jogar uma conversa fora e rir, e falar besteira, assim, coisas bobas, né? Quem é que não gosta, né? É uma delícia. Mas que isso não se torne uma rotina. Essa é a lição de hoje, né? A lição de hoje ficou curtinha e resumida, né? Qual é a tua atitude que deve ser elevada diante dos seus companheiros do dia a dia? O companheiro dito, entendido aqui como alguém da sua família, como os membros da sua família, como os membros da sua comunidade, como o teu círculo de amizades, o teu ciclo de trabalho, né?
são as tuas atitudes nesse grupo que você nasceu, que você encarnou, porque é nele que você precisa ficar. Não adianta você pegar um avião e falar que você vai embora, porque você não aguenta mais viver no Brasil, porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo, porque Ribeirão Preto é isso, porque o prefeito de Ribeirão é isso, é aquilo, né? Você reencarnou onde você precisa. A tua escola é aí, né? E que depende que isto é uma escola. E que nessa escola você está sendo avaliado. Por quem? Pela sua consciência. Notas altas indica o quê? Recomendação aos superiores. Recomendação aos superiores diminui provas. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Lembra quando a nossa mãe dizia assim, ó, lembra quando a gente falava assim, nossa mãe, boca de mãe é uma coisa, tudo que elas falam acontece. Lembra quando a gente era pequeno e falava isso? Que boca de mãe, Deus me perdoe, quando a minha mãe fala, é melhor não fazer, porque se fizer pode saber que dá errado. Moleque, não sobe aí. Não sobe porque você vai cair. Pronto, né? Então, é a mãe que a gente precisa. E um dia a gente pensa, um dia a gente cresce, envelhece não, amadurece. E diz o seguinte, caramba, é muito mais inteligente eu não fazer após ouvir alguém com experiência do que ser rebelde sem causa, ir lá fazer e quebrar a cara. É mais inteligente, é mais de Deus, né? Eu ouvir e não fazer. Mas a gente precisa crescer para entender isso. Que quando alguém nos orienta no bem, é melhor atender do que ir lá e quebrar a cara. Mas não deixa de ser produtivo também. Só que é a repetição da lição. E repete. Depende de nós. Cada vez mais as lições da doutrina nos leva, nos induz a quê? Que somos responsáveis pelo nosso destino. Poxa, olhando, Jesus não morreu para nos salvar? Não foi para isso. Não foi para nos salvar. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Ele exemplificou. Ele não vai nos salvar se nós não fizermos a lição de casa. E a doutrina, devagarinho, na lição número 5, parece que já tem um foco de luz apontando para uma placa. Olha, é responsabilidade sua. Cabe a você demorar mais tempo ou menos tempo. Refazer as provas ou não. Olhando, quem vê você falando, pensa que é simples. Não, lógico que não é simples. Lógico que é dolorido. É salgado, é pimentado, sim. Mas podemos ter aí dentro dessa coisa, dessa dificuldade, podemos conseguir até sermos felizes. Se conseguirmos tirar a alegria desta convivência com o aprendizado, né? Cada um que nos foi colocado no caminho é a lição necessária. E eu acho que o Emmanuel, o André Luiz, vem mais para o dia a dia e diz, olha, para com essa história de achar que fulano é inadequado. Porque
deve ter um monte de gente também achando que você é inadequado. E que está pensando, será que eu me afasto dessa pessoa aí? Essa pessoa... Então, é recíproco. Para de se achar importante, né? A gente não tem que achar a gente tão importante assim. E achar pessoas inadequadas. São lições necessárias para nós. Para, no mínimo, nos fazer ter paciência. No mínimo. Né? Então, fica aí o pensamento positivo para o dia, né? O pensamento edificante nas leis divinas, de que estamos no lugar e no momento ideal e no momento correto com as pessoas corretas. Nem mais, nem menos. Até mesmo aquelas chatas, sim. Porque tem um monte de gente que deve achar você chato também, viu? Para com isso. Deve ter muita gente que acha você chato. Então, se tem gente que acha você chato e te aguenta, então também vamos aguentar as pessoas. Porque a gente também não é boa bisca, não. Então ficou aí a lição de Emmanuel, a lição de André Luiz, tão minimamente detalhada para nos ensinar. Esse farol, porque é um verdadeiro farol de ensinamento, né? Nos apontando, temos que viver com responsabilidade. A responsabilidade é só nossa. Dar certo compete a nós. As nossas notas são aquelas que conseguimos. Não vamos reclamar depois. Ai, mas o fulano não deixou. Ah, meu pai me batia. Ai, meu pai não me orientou. A minha mãe não foi uma boa mãe. O meu irmão era ruim. A minha irmã era uma peste. Minha professora era muito chata. O fulano, o presidente do centro, é muito rigoroso. A presidente de não sei o que é muito rigorosa, não para, né? Para de achar tantos defeitos nas pessoas, né? É essa a lição que ficou do Emmanuel e do André Luiz, né? Tão terra a terra, né? Um ensino tão pequenino para a gente, como se a gente fosse criança. Então, bom dia a todos, que Deus os abençoe, que vocês tenham um dia iluminado, com muito calor, né? O calor de Ribeirão Preto, e bastante paz. Que Jesus os abençoe. Gratidão, gratidão e gratidão.